Opa, eu sou o XX Pelezinho 13 e tô passando aqui no começo do vídeo para avisar três coisas. A primeira é que compartilhem, cara, porque ficar uma hora falando blusão não é legal. A segunda é que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, vai ser a primeira de meia hora e a segunda também, porque exportar um treco de uma hora vai ser muita coisa. E o terceiro é que parem de me chamar de bolsominion, que usa máscara por meme, não é, eu não sou, para de me chamar de bolsominion. Mas agora, vamos lá, né, começar aqui, falar a primeira parte do vídeo, meia hora fala blusão. Blusão, 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 blusão. Não passou um minuto, parece que já faz 3 horas. Blusão, 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 blusão. Minha boca já tá até seca. Blusão, 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 blusão,
blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão. Nossa, imagina se não tá captando o áudio, cara. Nossa, eu ia ficar muito bravo. Blusão, 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 blusão. Cara, eu tô começando a ficar louco ainda. Não fez nem 7 minutos. Blusão, 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 blusão. Nossa, não tô nem conseguindo mais falar blusão. Blusão, 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 blusão. Cara, pra mim já tô escutando ilusão. Blusão, 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 blusão. Respira um pouco. Blusão, 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 blusão,
blusão. Cara, assim que der 10 minutos aqui, eu vou cortar, pra tomar um gole d'água e parar um pouco, porque eu não tô aguentando falar tanto blusão. Cada 10 minutos cortar, tomar um gole d'água e daí eu continuo falando blusão e vai assim, mano. Blusão, 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 blusão. Aí, ó. Deixa eu cortar aqui, deixa eu tomar um gole e daqui a pouco já tô voltando. Pronto, voltei aqui, agora falar por blusão por mais 10 minutos pra ter a próxima parada, cara. Que droga. Mas vamos lá. Blusão, 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 blusão. Cara, compartilha esse vídeo aí, cara, que eu tô ficando louco já. E esse daí é só a primeira parte dos meio... blusão, 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 blusão. A minha máscara tá certa, né? Acho que tá, não é que eu tô vendo ao contrário, treca. Blusão, 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 blusão. Vamos ver quanto tempo eu consigo ficar mais tempo sem piscar aqui. Eita, já perdi. Blusão, 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 blusão. Ai, pisquei. Blusão, 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 blusão,
blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão. Chega a notificação aí, tá? Sai. Blusão, 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 blusão. Nossa, eu tô vendo que pra esses portais daqui pro YouTube vai demorar uma década. Nunca. Cara, imagina se fosse 1 hora. Eu queria fazer live, só que mudou a diretriz do YouTube e agora só com 1000 inscritos, cara. É triste, cara. Eu ia comemorar os 100 inscritos assim que chegasse com uma live, né? Mas eu não vou falar do que. Mas ia ser muito boa. Mas não deu. O YouTube mudou, cara. Blusão. 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 Blusão.
blusão, 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 blusão. Eita, tá quase chegando a 10 minutos finalmente. Blusão, 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 blusão. Aí, chegou. Deixa eu dar mais um corte. E daqui a pouquinho já tô voltando aí falar mais 10 minutos de blusão. Eu tenho aqui para a última parte de 10 minutos falando blusão. Da primeira parte do vídeo, né? Que a segunda vai ter mais 30 minutos falando blusão. Que é 1 hora. Blusão, 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 eita, blusão, 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 blusões, blusão, 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 blusão. Estão mandando mensagem bem agora, espero que ninguém me ligue. Blusão, 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 blusão. Tô com dor de cabeça de falar blusão, 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 blusão. O que é isso daqui? É uma ferpinha que tava aqui do lado. Blusão, 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 blusão. Ai, meu olho. Blusão, 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 blusão,
blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão, blusão. Cara, esse vídeo tem que fazer um sucessinho, cara. O primeiro vídeo da cebola foi bom. O da florestinha, da mini floresta assombrada, tá quase. Falta agora que eu tô gravando aqui, falta uma pessoa pra pegar 100. O vídeo pegando 100 views, eu tô de boa, tô feliz. O tutorial de beber água ainda falta mais gente. Não pegou nem 80 views ainda. Mas vamos voltar lá. Blusão. 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 Deixa eu me arrumar aqui. Blusão. 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 Cara, por favor, esse vídeo tem que dar um gás no canal, que ele tá dando uma caída muito forte, cara. Blusão. 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 Para de rir. Blusão. 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 Eu tenho certeza que ninguém vai. Cara, se alguém vê até o final. Nossa. Mas se alguém estiver vendo aqui, pulou essa parte aqui pro final. Me segue lá no meu Instagram, xxpelezinho13. Começar a postar coisa lá. Ainda tem só, acho que 11 seguidores. Mas já é alguma coisa, cara. Se chegar lá 100 seguidores também, tem que começar a postar algumas coisas. Só que não tem ninguém, então eu não vou postar nada. Blusão. Aí também, se quiser mandar uma mensagem lá, manda no contato xxpelezinho13 ou lá no direct do Instagram. Blusão. 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 Blusão.
Blusão. Blusão. Eu sei que vai ter algumas pessoas que vai pular aqui no final só pra ver se eu tô falando mesmo. Eu falei mesmo blusão. E eu tô falando blusão. Eu não parei de falar blusão. Às vezes eu comentei um pouco, mas continuo falando blusão. 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 Até porque ninguém merece, cara, ficar meia hora na frente do celular aqui falando blusão. 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 Quase acabando. Blusão. 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 E blusão. Acabou. Nossa, cara, compartilha esse vídeo muito, cara, por favor. É a única coisa que eu peço pra vocês. Ficar meia hora falando blusão. Compartilha esse vídeo, cara, por favor. Por favor. E até o próximo vídeo. Acabar o vídeo aqui que eu não aguento mais, cara. Falou? Valeu, deixa o like aí, compartilha e se inscreve.